Isso tem se repetido aí ao longo dos últimos dias, desde que o mercado tomou conhecimento do pacote de ajuste fiscal do governo. Para a gente conversar a respeito deste assunto, a gente recebe aqui o senador Oriovisto Guimarães, que é do Podemos do Paraná e é também integrante da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado brasileiro. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui em Os Três Poderes. Muito obrigado a vocês, estou à disposição. Senador, gostaria de começar perguntando para o senhor qual é a expectativa em relação à tramitação desses assuntos que serão agora encaminhados para o Congresso Nacional. Lembrando que a gente tem aí, como já vimos na abertura, dois assuntos principais. Um, que corta gastos, e aí tem uma série de medidas amplas, inclusive, para que isso aconteça, e o outro, que é o mais aguardado, porque depende de uma proposta de emenda à Constituição, uma mini reforma tributária, que vai aí dar, se passar, isenção tributária para quem ganha até 5 mil reais e cobrar mais de quem ganha acima de 50 mil reais. A minha pergunta é: qual a expectativa do senhor em relação à tramitação desses dois temas no Congresso Nacional? Olha, acho que a questão da isenção para quem ganha até 5 mil reais tem um apelo populista muito forte. E é claro que deputados e senadores se comovem facilmente com esse caldeirão de bondades, não é? Que visam as próximas eleições. Populismo na veia, né? Quando todo mundo esperava corte de despesa, o que nós estamos tendo é um corte de receita, o contrário do que o mercado esperava. É claro, com isso o dólar explode, esse dólar aumentando, nós teremos mais inflação, tendo mais inflação, nós teremos juros mais altos e a tendência é o voo de galinha que estamos vivendo começar a aterrissar. Parte do pacote passa fácil, parte vai ter resistência, depende muito de como a sociedade vai se mobilizar. No que diz respeito ao aumento de impostos para quem ganha acima de 50 mil reais por mês, eu tenho dúvidas, confesso que ainda não sei, precisa ser estudado, mas isso pode acabar sendo judicializado, porque precisa ver se isso não vai cair na bitributação. Não é? A ideia disso é colocar um imposto a mais sobre aqueles que ganham mais para facilitar os que ganham menos. Política de Robin Hood, que o PT adora. Aliás, o PT adora esse tipo de política e adora também acreditar que gasto é vida, que ele pode gastar quanto quiser, que não tem problema. Eles não entenderam ainda que gasto também é morte a partir de um certo valor. Nós estamos com uma dívida interna que já bate aos 9 trilhões de reais e eles acham que pode gastar infinitamente. Não podem, e se pudesse, não existiria pobreza no mundo. Não é? Então, eu acho assim, deve tramitar bem, eu acho que passa, e com algumas modificações, com certeza. Robson Bonin, sua pergunta. Boa tarde, Ricardo, meus colegas, senador, prazer ter o senhor aqui. Senador, muito se falou desde que o ministro Fernando Haddad apareceu na TV anunciando o pacote em oportunidade perdida. Era um momento que todo mundo estava esperando uma correção de rumos na política fiscal do governo e a gente acabou vendo, como a própria revista bem destaca na reportagem dessa semana, uma atrapalhada, né? Porque misturou os assuntos e deixou o mercado ainda mais confuso com esses sinais trocados, né? Como é que o senhor avalia, do ponto de vista político, esse movimento do governo? Olha, um desastre. Eu avalio como um desastre. Isso me lembrou, sabe o quê? Vocês lembram do Pazuello, que era ministro da Saúde do governo Bolsonaro? O Pazuello era um cara muito simples. E um dia perguntaram para ele como é que é viver com o Bolsonaro. Porque os outros ministros da Saúde tinham todos pedidos à conta, não é? Aí o Pazuello respondeu: simples assim, um manda e o outro obedece. Pazuello tinha um presidente que não era médico, mas que receitava cloroquina. O Fernando Haddad me lembrou o Pazuello, porque ele ficou 2 meses lutando para soltar um pacote estruturado e o que ele soltou foi uma promessa de campanha de Lula. Não é? É a velha história, um manda, outro obedece. Acho que o ministro saiu diminuído desse episódio,
saiu diminuído. E o mercado começa a perder a fé, que ele não tem condições de se impor junto ao presidente, não é? Um desastre, é a minha avaliação. Matheus Leitão, boa tarde, sua pergunta. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador. Que bom que o senhor está aqui com a gente. Senador, dá para recuperar a confiança no pacote após todas essas atrapalhadas? Demoraram a divulgar, falaram que ia divulgar e ficava toda hora a gente achando que ia sair, finalmente aí não saía. Foram várias semanas assim, né? E acabou ele soltando o pacote com, né, bondades, juntos com bondades que não eram nem necessárias, porque só serão para 2025, né? 2026, na verdade. Será discutido em 2025 no Congresso, será, né? Vamos dizer assim, estará em vigor, se aprovado em 2026. Agora, Lira e o Pacheco acabam de soltar mensagens na internet. Um soltou uma nota, outro soltou um tweet de apoio ao pacote. Dá para recuperar a credibilidade desse pacote ou é irrecuperável? Olha, mesmo que o pacote seja aprovado, e até eu diria que é bom que seja, porque ele faz uma economia claramente insuficiente. 35 bilhões por ano é muito pouco. É muito pouco. Perto da gravidade da situação do governo, é muito pouco. Se esperava algo mais substancial, algo que cortasse mais fundo, né? Mesmo que aprovado, e eu acho que será aprovado, não vai significar grande coisa, né? Lá na Câmara dos Deputados, alguns deputados, o Kim Kataguiri e outros, tem lá um projeto que me pareceu assim bem razoável e que prevê uma economia de 150 bilhões por ano, ou seja, 1,5 trilhão em 10 anos. É muito? Não, também não é. Para você ter uma ideia, só no governo Lula, a dívida interna do Brasil aumentou 1,8 trilhões e já bate agora em 9 trilhões. Então, esse pacotinho de 35 bilhões por ano, perto do tamanho do problema que é a dívida interna brasileira, é nada. Pode ser aprovado, mas não vai significar muita coisa, não. Marcela, boa tarde, sua pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador. Obrigada pela participação aqui. Bom, eu queria saber se o senhor acha que o pacote, né, que o senhor mesmo falou que pode ser, que deve ser aprovado, ele conseguiria, né, na sua avaliação, cumprir o arcabouço fiscal, e se isso, de qualquer forma, mesmo, né, cumprindo ali o arcabouço, vai criar, na sua avaliação, uma situação de muita vulnerabilidade no mercado financeiro e afetar, inclusive, na nossa inflação, na nossa taxa de juros? Olha, Marcela, eu acho que a realidade já está respondendo essa pergunta. Esse dólar a 6,10 que bateu hoje, e eu não vejo que tenha muito jeito de grandes recuos, não vejo que o governo tenha nada para fazer. Já tem alas do governo falando que o problema é o Banco Central, que não interviu, que não colocou mais moeda para segurar o dólar, que é um ataque especulativo. Eles sempre têm umas teorias para explicar as bobagens que fazem, né? Mas eu não vejo como esse dólar recuar muito. Se esse dólar ficar na casa dos 6 e pouquinho, 6,05, 6,10, que seja, você vai ter um efeito brutal no preço de combustíveis, no preço de produtos importados, e isso tudo vai afetar a inflação. Olha, mais inflação, qual é o único remédio que o Banco Central tem? Aumento da taxa de juros. Já estão falando aí em 14% e alguns já falam até em 15% ao ano para a Selic. Isso deve paralisar a economia brasileira, deve acabar com esse voo de galinha que nós estamos experimentando atualmente. Senador, fazer uma provocação aqui para o senhor em relação à postura de alguns partidários do presidente Lula e também do ministro Fernando Haddad. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, por exemplo, disse que não há o que se faça, que o mercado sempre vai ver o PT com maus olhos. Tem muita gente do PT que diz que o mercado está, na verdade, apostando contra o país, apostando contra o governo. Como é que o senhor vê esse tipo de postura? O PT está querendo fazer uma queda de braços com o mercado? Olha, primeiro eu quero dizer que a afirmação da Gleisi Hoffmann não é verdadeira.
Se você considerar o primeiro governo Lula, quando Henrique Meirelles estava à frente do Banco Central, o mercado via o PT muito bem e batia palmas. E o Brasil viveu uma época boa. Esses dias eu acabei de ler o livro do Henrique Meirelles, Mantendo a Calma sob Pressão. Aliás, é um livro que eu recomendo. Eu quero dizer que eu não sou amigo do Henrique Meirelles e não estou fazendo propaganda de graça. Eu recomendo porque realmente o livro é bom. Mas ele explica muito bem que ele teve que contrariar o Lula. Quando o Lula pediu para ele abaixar juros, ele falou, não vou abaixar, e não abaixou. O Lula ficou sem falar com ele durante uns 15 dias. E aí depois entendeu o que ele estava fazendo e ficou tudo bem. Eu só espero agora que o Galípolo... E veja, o Henrique Meirelles lá atrás não tinha a autonomia do Banco Central aprovada ainda. Agora o Galípolo tem. Eu conversei com o Galípolo quando ele foi lá para ser sabatinado lá no Senado. Eu disse para ele, Galípolo, você tem duas opções. Ou você vai entrar no time do simples assim, um manda e o outro obedece, ou você vai preservar a sua biografia e vai manter a autonomia do Banco Central, custe o que custar, que briguem com você o quanto quiserem. Então, o mercado não tem nada contra o PT. O mercado tem contra a política econômica errada. Se o PT fizer as coisas certas, o mercado bate palma. O mercado não está preocupado com ideologia, está preocupado com resultado. Morim? Senador, nessa linha, né, da biografia, como é que está a biografia do Fernando Haddad hoje na avaliação do senhor? E outra pergunta, se o governo querendo fazer populismo com a classe média não está, na verdade, acabando com o fim de ano de todo mundo, né? Porque o Natal está chegando aí, os preços vão disparar com esse dólar, quem ia viajar para o exterior também, né? Não comprou dólar, tá enrascado. Como é que o senhor avalia isso? Olha, é claro que se o Fernando Haddad tivesse conseguido fazer, ou talvez ele não consiga, fazer uma reforma tributária bem sucedida, colocar a economia nos trilhos, ele seria o natural candidato à sucessão do Lula. Mas não me parece que esteja indo nesse caminho. Uma pessoa que eu sei que está se batendo muito lá no ministério dela é a Simone Tebet. Acho que ela é a grande musa inspiradora dessa consciência que o PT tem que ter de que gasto não é sempre vida. Gasto é vida até um certo ponto. É simples de entender isso. Digamos que você ganha 10 mil por mês. Você empresta lá 500 mil para pagar em não sei quantos anos. E vai pagar uma parcela de 2 mil por ano. Tudo bem. Você vai pegar esses 500, vai gerar riqueza na tua família, vai trocar de carro, quem sabe reformar a casa e tal. Aí você se entusiasma e toma mais empréstimo, mais empréstimo e mais empréstimo. E chega uma hora que a parcela mensal que você tem que pagar é maior do que o teu salário. Nessas alturas, o gasto virou morte. No começo ele era vida. Quando passa da conta, vira morte. O Brasil já passou da conta. O Haddad precisa entender isso. Agora, como é que ele vai fazer para fazer o Lula entender isso? Para fazer o PT entender isso? Para fazer a Gleisi Hoffmann entender isso? Eles acreditam, a ideologia do PT é que o governo é uma fonte inesgotável de recursos e que pode tudo. Pode até revogar a lei da oferta e da procura. Não pode, a gente sabe que não pode. Né? Então, esse é o problema. O Haddad tem a sua biografia em risco se ele não se posicionar claramente. Não dá só para ficar obedecendo o presidente. Ele vai ter que mostrar o que veio. Marcela. Senador, bom, o próprio ministro Fernando Haddad e a Simone Tebet também, eles falaram que, né, justificando esse anúncio, né, do pacote junto com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que tem que se levar, além da questão fiscal, a questão política. Essa equação, de fato, para quem está no governo, né, para quem está no poder, não é difícil, porque você tem que levar em consideração a questão política. É lógico que quando você faz o ajuste nas contas, de fato, você consegue ali diminuir os preços, é uma coisa, mas não fica tão claro para o eleitor, né? A gente sabe disso. Então, a partir do momento que você faz um anúncio mais claro, olha, vamos diminuir, vamos isentar,
fica, do ponto de vista político, muito melhor para quem está no governo. Não tem que fazer essa equação, não é difícil? É muito difícil. É muito difícil. E se você é um político profissional, se você vive da política e você quer se reeleger, há uma tendência muito forte de você cair nessas medidas populistas, que elas aparentemente criam um benefício, todo mundo fica alegre, só que depois a consequência veio. A consequência vem. Você se lembra do Sarney, quando fez o congelamento de preço? 1 ano durou o congelamento de preço. Você se lembra que o MDB elegeu todo mundo, todos os governadores, senadores, prefeito? O MDB ganhou a eleição de tudo aquele ano. O que aconteceu logo depois? Um desastre completo, não é? E aqueles planos malucos que queriam revogar leis da economia como oferta e procura e que nunca vai dar certo, né? Congelamento de preço é uma coisa que já tinha sido tentada no Império Romano, mas tentaram de novo. E a população que não conhece história, que não conhece economia, bateu palma, né? Demorou até que se chegasse a um plano correto, que foi o Plano Real. Então, a dificuldade está hoje em conciliar isso, fazer um plano que demonstre claramente, não que o governo vai pagar essa dívida absurda que tem amanhã, não, mas que a curva da dívida caminhe no sentido descendente. Isso é possível de ser feito. Agora, é preciso não se curvar à demagogia e é preciso não se ficar simplesmente dando as costas às leis da economia, não é? Que é o que o PT faz. Matheus? Senador, há algum risco do Congresso colocar jabutis no pacote, desidratá-lo de alguma forma, ou assim, nem passa isso na sua cabeça, até porque o senhor mesmo faz uma avaliação de que o pacote precisava cortar muito mais, né? E a outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: você acha que tirou o foco totalmente da questão do golpe que estava sendo, né, que todos nós estávamos cobrindo, nós jornalistas, vocês estavam lendo sobre essa questão tão absurda da tentativa de golpe durante o governo Bolsonaro? Olha, é claro que desvia a atenção. Quando mexe com o teu bolso, quando você vai comprar e está mais caro, quando a tua viagem já não pode acontecer mais, isso importa mais para a população, né? Quando vai abastecer o tanque de gasolina, vai ficar mais caro, ou vai ficar mais caro, ou a Petrobras vai quebrar de novo, porque não tem como. Nós não produzimos toda a gasolina que consumimos, nós importamos. Com dólar mais caro, a gasolina vai ter que ficar mais cara, ou a Petrobras vai se afundar em dívidas, né? É claro que desvia a atenção, sim. Quando mexe com o dia a dia das pessoas, eles esquecem. 8 de janeiro já faz 2 anos, ninguém é tão preocupado e vigilante em manter as instituições democráticas. Isso, para a maioria do povo, são abstrações, não é? Infelizmente é assim. A maioria do povo está preocupada mesmo com feijão com arroz e com a gasolina e enfim, com o seu dia a dia. Senador Oriovisto Guimarães, muito obrigado pela sua presença aqui nos Três Poderes. Volte sempre. Muito obrigado a vocês. Estou sempre às ordens. Um grande abraço. Um abraço.